Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Paz, meus amados, estamos de volta aqui na nossa caminhada no livro de Jonas, capítulo 3 aí. Na última reflexão, nós falamos sobre os desafios que estavam diante de Jonas, quando ele retorna agora no caminho da obediência e vai até Nínive para pregar a mensagem que Deus havia colocado em seu coração. E eu quero ler agora o verso 4. Ele agora já está em Nínive, ele agora já está cumprindo a sua tarefa profética, trazido por Deus àquele lugar. E o verso 4 vai dizer assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A fonte e a mensagem não mudaram. Ou seja, é Deus que está trazendo a mensagem através do profeta, né? E a mensagem que Deus traz através de Jonas para aquela cidade é uma mensagem de juízo, do juízo de Deus sobre aquela nação. E é um juízo que está bem próximo. O texto vai dizer que aquela cidade tem apenas mais 40 dias. E aí Jonas é aquele que prega essa mensagem. E certamente Jonas, pelo contexto geral, ele sentia um certo contentamento em pregar aquela mensagem de juízo, porque Jonas tinha mais plena convicção de que os moradores de Nínive mereciam sim o castigo de Deus, o juízo de Deus. Eles mereciam ser condenados por Deus, né? E aí Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte sobre Jonas e sua pregação aqui em Nínive: ele falou da ira de Deus, mas não da sua misericórdia. Ele pregou o sermão com apenas 5 palavras, e nessas poucas palavras havia toneladas de condenação e nenhuma grama de graça. Já pensou? Ou seja, Jonas está ali sentindo muita vontade de pregar aquela mensagem de condenação. E o verso 5 que lemos, ele diz lá que Nínive será subvertida. Meus amados, essa palavra subvertida no hebraico é a mesma palavra empregada, por exemplo, lá na destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, verso 25, vai dizer o seguinte: e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia nelas, ou o que nascia na terra. Ou seja, Deus trouxe uma mensagem de juízo, né? Uma mensagem de condenação também para Sodoma e Gomorra, e aquelas cidades foram subvertidas. E Jonas está dizendo que o que vai acontecer com Nínive também é que ela vai ser subvertida. Essa palavra, ainda continuando um pouco nela, era também usada no sentido de virar de cabeça para baixo. Então, 2 Reis, capítulo 21, verso 13, vai dizer o seguinte: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emborca. Então, a mensagem que Jonas está pregando é que Nínive seria subvertida, ou seja, seria completamente varrida pela ira de Deus. Seria como uma espécie de prato sujo virado de cabeça para baixo, né? Então, essa é a mensagem de Jonas, né? Jonas queria ver a cidade de Nínive sendo devorada pelo fogo do juízo, virando de cabeça para baixo. Jonas foi alvo da graça, disse alguém, mas quer ser apenas canal do juízo de Deus. E aí, querido, isso nos mostra uma coisa, que nossas motivações, elas não podem, e a história de Nínive vai mostrar isso, não podem frustrar ou mudar os planos de Deus, né? Deus age, presta atenção nisso, Deus age por nosso intermédio, Deus age sem nós e Deus age apesar de nós. Jonas queria algo, Jonas desejava algo, mas a vontade de Deus é que vai prevalecer, é a vontade divina que vai se estabelecer ali naquele lugar, né? O verso 5 traz uma notícia extraordinária para qualquer pregador, menos para Jonas.
mas ela traz uma mensagem extraordinária. O verso 5 começa assim: os ninivitas creram em Deus. Né? Os ninivitas creram em Deus. Está aí no verso 5, e eu tinha lido anteriormente o verso 4. Né? Ou seja, houve ali um quebrantamento inesperado. É como se a água tivesse saído da rocha, né? E aí, mais uma vez, a gente pode ver aqui o seguinte, que o resultado da pregação não depende do pregador, e sim do Deus que usa o pregador, do Deus Todo-Poderoso. E o que houve ali, queridos, foi um profundo arrependimento. E onde há arrependimento, há manifestação da graça. Onde há arrependimento, Deus age com perdão. E ali houve um arrependimento, e a condição essencial para qualquer mudança, para qualquer ato de graça de Deus, é exatamente isso aí, arrependimento. E quais são os sinais de arrependimento que a gente percebe ali? Rapidamente, alguns sinais de arrependimento que a gente percebe ali em Nínive. Primeiro, postura humilde e sincera. Veja aí no versículo 5 do capítulo 3, vai dizer: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, o que a gente vê ali é uma postura humilde e sincera, né? Demonstrando um verdadeiro arrependimento. Uma segunda coisa que a gente percebe ali é profunda humilhação diante de Deus. O verso lido vai dizer que eles se vestiram de panos de saco, se colocaram no pó e na cinza, ou seja, um sinal de profunda humilhação. Uma terceira coisa que nós vamos ver ali como sinal desse arrependimento é a decisão de abandonar as práticas pecaminosas. Veja o verso 8. O verso 8 vai dizer o seguinte: mas sejam cobertos de pano de saco todos os homens, como os animais, e clamarão firmemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, há aqui uma determinação de mudança, de um novo rumo na vida das pessoas daquela cidade. E por último, o sinal claro de arrependimento é humildade na busca do favor de Deus. O verso 9 vai dizer o seguinte: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ou seja, eles se humilham e humildemente buscam o favor de Deus diante daquela pregação do juízo, e aí eles revelam um profundo arrependimento, e Deus vai agir com muita graça, ao contrário do que Jonas esperava na vida daquela cidade. Meu querido, eu quero encerrar a reflexão desse dia dizendo o seguinte: que a graça de Deus é algo que está colocado claramente nas Escrituras. Deus é um Deus de juízo, Deus é um Deus que castiga, mas é um Deus cheio de graça. E que a pregação da palavra de Deus, ela visa primeiramente levar os pecadores ao arrependimento. Portanto, nós precisamos continuar crendo que Deus é um Deus de graça, continuar crendo que a palavra de Deus tem poder para mudar os corações. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém.